Boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia do workshop EBAC, Workshop Decoração, Teoria e Prática com a Mirelle Coelzer. De novo, vou perguntar para vocês já viveram isso ontem, mas está todo mundo me ouvindo bem? Se todo mundo estiver me ouvindo bem, por favor, se vocês puderem ir dando um ok aqui no chat para eu saber. Ok. Tá, então, aparentemente está tudo certo. Vou seguir. Lembrando que o chat é o nosso canal direto de comunicação. Então, vocês podem mandar os comentários a todo momento para mim, ou se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a professora. Mas lembrando, se for pergunta, eu peço que vocês cliquem no ponto de interrogação à direita do chat, porque assim eu consigo organizar as perguntas e passar para ela no momento de tirar as dúvidas, tá? Falando um pouquinho sobre a escola, a EBAC é uma escola de arte e tecnologia aqui de São Paulo, então a gente oferece curso de iniciação, especialização, bacharelado, 90% dos nossos projetos são cursos baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC, e 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado, como a Mirelle, que está aqui no workshop com vocês. O curso que a gente vai oferecer hoje com desconto para vocês é o curso Design de Interiores. A gente até tinha falado, eu falei que eu ia conversar um pouquinho com vocês hoje sobre esse curso. Esse curso ele é desenvolvido para ser uma porta de entrada numa carreira de sucesso, em que você aprende a pensar projetos e partir de uma visão crítica e um olhar refinado. Nele, vocês irão aprender a criar projetos para interiores, visando não apenas a beleza, mas a funcionalidade de cada ambiente, por meio de estudos, materiais, tendências, estilos, composição de objetos e muito mais. O professor coordenador desse curso é o arquiteto Bruno Simões, ele é designer e curador, e nos últimos 13 anos ele passou por importantes empresas como a Casa Vogue. E aí vou mostrar um pouquinho do teaser do curso para vocês. Hoje é o curso de Design de Interiores. Eu vou tentar mutar o meu microfone para ver se não dá eco, que ontem vocês reclamaram do eco, né? Então vamos lá. Transformar os espaços em espaços acolhedores ou mesmo espaços funcionais e práticos, mas sempre com o indivíduo como objetivo principal. E a gente vai construir juntos uma visão crítica sobre o mercado e sobre os diferentes estilos. A ideia aqui é ter um refinamento do olhar para conseguir praticar isso num projeto individual. Design é desenho. Desenho vem da prática. Meu nome é Bruno Simões e eu sou professor de vocês nessa jornada pela formação em design de interiores. Não é um curso cujo objetivo é só gerar imagens ou um material de apresentação, mas sim ser o pontapé inicial numa carreira de sucesso, ou seja, você vai sair com um caminho, um norte para desenvolver o estilo próprio. A gente vai usar a tecnologia cada vez mais sofisticada a uma produção sustentável, a uma produção com valores ambientais sociais. Você não chega a lugar nenhum só copiando, buscando referências e seguindo padrões. O grande diferencial é saber pensar com a própria filosofia de trabalho. Então você vai criar assim, um conhecimento histórico, um conhecimento das técnicas e dos estilos que te permitem criar uma linguagem própria, que te permitem ser a vanguarda, se tornar a vanguarda dos design de interiores. Gente, vamos lá. Espero que hoje tenha sido melhor o áudio. Algumas pessoas falaram que estavam sem áudio, mas como não são todas, acho que pode ser um problema no próprio computador. Eu aconselho a dar F5 na página, que talvez o áudio volte, tá? E no workshop de hoje, a gente está oferecendo 50% de desconto nesse curso de design de interiores. Então, é só clicar nesse botão aqui em cima, na barrinha verde, e garantir o seu desconto. Tem um monte de gente aqui falando que o curso é super legal, que está fazendo o curso. Então, aconselho vocês a clicar aqui em cima na barrinha, tá? Hoje, na segunda aula, o que a gente vai ver com a Mirelle? A gente vai acompanhar o processo de elaboração de um ambiente, desde a criação do conceito, passando por todas as escolhas de projeto, conhecer diferentes maneiras de comunicar o projeto ao cliente e a gente vai receber as orientações para o exercício prático.
Gente, muito importante sobre o exercício. Eu vou colocar o formulário aqui do lado no chat para vocês durante a aula da Mirelle, mas lembrando, para que a professora tenha tempo hábil de analisar os exercícios antes de amanhã, a gente só vai receber os envios apenas até às 4 horas da tarde. E é com esses dados desse formulário que a gente também vai emitir os certificados de participação. Então, não esquece de preencher com o seu nome completo e um e-mail válido para que você receba o certificado dentro de alguns dias após o fim do workshop. E nesse mesmo formulário, vocês continuam concorrendo a uma bolsa integral no curso que a gente divulgou ontem, o Decoração de Interiores. Então, é só caprichar nas 2 últimas perguntas do formulário, a gente vai analisar as respostas e vai anunciar o ganhador ou ganhadora nas nossas redes sociais nos dias após o workshop. Então, lembrando, eu vou colocar o link do formulário aqui no chat e aí vocês vão poder responder. Enviados os exercícios de amanhã, no último dia aqui com a Mirelle, a gente vai ver o resultado de alguns que a Mirelle selecionar, que ela vai selecionar pensando naqueles exercícios que tem mais a ver com o todo, e aí a gente vai ver algumas correções aqui, tá? Se vocês quiserem rever as nossas aulas, é só acessar nosso canal no YouTube. No YouTube é BAC Online, que eu também vou deixar o link aqui no chat. Agora, de novo, eu deixo vocês com a Mirelle Coelzer. Mirelle tá por aí? Tem um delayzinho para a Mirelle abrir. Vou aproveitando para responder as perguntas do chat. A data do exercício, a data da correção do exercício é dia 20, que é amanhã. Mas vocês devem mandar até às 16 horas de amanhã, tá? Jéssica. Oi, Mirelle, seja bem-vinda de novo. Obrigada, boa noite. Boa noite. Olha só, gente, eu vou começar hoje com a Mirelle, antes de qualquer coisa, com as perguntas que ficaram de ontem no chat, tá? E aí, Mirelle, a gente não vai conseguir compartilhar nesse momento aqui as perguntas, porque eu salvei comigo, né? Normalmente a gente consegue apresentar as perguntas. Mas eu vou ler para você as perguntas e aí a gente vai respondendo, tá? Tá bom. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula, mais um workshop. Obrigada pela presença. Espero que vocês tenham gostado da aula de ontem e que gostem também da aula de hoje. Então, vamos lá. Vou deixar a gente aqui para eles verem a gente nas perguntas, tá? Para você responder com mais qualidade. Vamos Combinado. lá. A primeira coisa que apareceu, na verdade, foram 3 perguntas no mesmo sentido. É se você tem alguma indicação de livros ou de alguma mídia, canal no YouTube, podcast, Instagram, referências, que você pode indicar para eles continuarem estudando os temas que você passou ontem. Tem bastante coisa. Difícil. Não, na verdade, assim, tem um monte de coisa, né? Depende, assim, lógico, a gente tem muita bibliografia, então eu poderia, não sei, de algum jeito a gente vê um canal que eu possa passar algumas bibliografias de determinados assuntos, né? Então, tem alguns livros brasileiros, de autores brasileiros, tem muitos livros de autores estrangeiros, né? A gente pode fazer isso, passar bibliografia, e tem também uma fonte que eu acho super legal, que são revistas, né, as revistas internacionais. Então, é claro que isso é um material que não é muito acessível, né, tem um custo, né, mas a gente que paga aqui, né, isso acaba onerando um pouco, mas é muito legal revista online, né, a gente tem como acessar essas revistas, então a gente tem revistas super legais. Deixa eu ver se eu consigo colocar algumas aqui. Eles leem, né? O meu chat, a AD é super legal. Temos outras revistas também que vocês já sabem, né? Casa Vogue, tem outras revistas internacionais também. Suma, uma revista de arquitetura super legal. Tem L Decor também, que é muito forte, né, fora do Brasil. Então tem uma série de bibliografias que eu acho que é mais legal se eu puder passar para você de alguma forma, né, de repente até posso deixar no meu perfil do Instagram, e aí vocês acessam e lá vai ter uma listinha de coisas, né, eu acho que pode ser legal também.
Acho certo? ótimo. No Instagram fica super acessível para todo mundo, né? No seu Instagram. É legal que aí tem outras pessoas também podem ter acesso a essas dicas. São dicas boas, eu acho que vale a pena. Tem muita coisa, é claro, eu gosto muito da questão do manual, né, do impresso, mas a internet hoje nos dá muita coisa, muita informação legal, que se não fosse ela, a gente teria pouco acesso. Legal, legal. A outra pergunta que surgiu é: dentre vários materiais novos a todo momento nos dias atuais, como filtrar tanta informação na hora de escolher de forma correta e com uma linguagem assertiva para um projeto de sucesso? Outra pergunta difícil, mas importante. A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão de como filtrar. Eu acho que essa pergunta vem muito. Acho que a aula de ontem foi uma resposta completa para essa pergunta, né? Eu acho que esse filtro, na verdade, ele vem muito daquilo que você tem como referência para o seu projeto, né? Então, a partir do momento que você tem uma mensagem clara daquilo que você quer passar para o seu projeto, isso vai te ajudar justamente a ser mais seletivo, a ter mais critério para fazer esse filtro, né? Dentro de uma infinidade de possibilidades, eu acho que se você consegue estabelecer um conceito, e hoje a gente vai falar disso, né? Eu vou mostrar um exemplo disso, você consegue filtrar e estabelecer esse fio condutor, né? E aí, agora, a última, tá? A última ele pede se você poderia, e aí acho que até se você quiser pode ser durante a aula, falar um pouquinho sobre a relação do paisagismo na decoração de interiores. Bom, são áreas super interessantes, né? Paisagismo é uma área, design de interiores é outra, e elas se interrelacionam, né? Inclusive a gente tem, né, o próprio curso do EBAC tem um curso online de paisagismo, onde existe uma interrelação aí, né, de paisagismo e interiores. O que eu acho? Eu acho que é super importante a gente relacionar as duas coisas, porque a minha visão de interiores ela é que a gente tem que pensar esse ambiente como algo mais completo, né? Então, pensar em elementos, e quando a gente está falando de paisagismo, às vezes na maioria das vezes, a gente pensa em vegetação, né? Em planta, mas a gente tem outros elementos paisagísticos, né? Como, por exemplo, a água. A água também é um elemento que pode ser utilizado como um elemento paisagístico. A gente fala de arquitetura da paisagem, né? Então, você não está só manipulando plantas, vegetação, você está manipulando volumes, você está manipulando tridimensionalidade. Eu acho que isso tem tudo a ver com design de interiores, né? E cada vez mais a gente tem tendências aí, né? Urban Jungle foi uma tendência que veio para ficar, isso já tem algum tempo, não é novidade, e vai permanecer. A pandemia fez isso, essa vontade das pessoas terem verde em sua casa aumentar, porque a gente está menos tempo fora de casa, a gente está com menos contato com o exterior, e aí a gente quer trazer um pouquinho dele para a nossa casa, né? Então, acho que são duas áreas que não tem como, é claro, né? O paisagismo tem uma escala também de exterior, mas eu acho que é muito legal a gente conseguir amarrar essa área também com o nosso projeto. Então, quando a gente consegue fazer, né, essa troca, esse intercâmbio, em alguns momentos você é designer, você é arquiteto, enfim, você é decorador e você não tem o conhecimento, expertise de paisagismo. Então, traz um profissional que tenha esse know-how para compor junto com você, para projetar junto, porque eu acho que as duas coisas têm que estar muito bem comunicadas, né? Eu acho que o paisagismo é uma extensão mesmo, né, do design. A gente pensa o paisagismo da mesma forma, né? Claro, a gente está lidando ali com coisas vivas, com coisas que têm seus ciclos, que têm suas especificidades, mas a gente está falando também de forma, de cor, né, de textura. Então, acho que isso tem tudo a ver, sim, e é muito legal quando a gente consegue trazer o paisagismo para dentro dos nossos projetos. Perfeito, Mirelle. De ontem era isso, surgiram mais hoje, mas como a gente vai ter tempo para responder as de hoje, acho que você ainda vai dar um panorama de mais coisas, aí eu seleciono as de hoje para hoje. Tá, combinado então. Vou deixar vocês com a Mirelle, maravilhosa. Bom evento para todos.
Obrigada, Jéssica. O arquivo já está por aqui? Como é que tá? Tá, beleza. Bom, pessoal, então vamos lá. A gente vai retomar um pouquinho do que a gente viu na noite de ontem, né? Vou retomar rapidamente, falei bastante ontem, né? Então hoje a ideia é trazer um pouquinho dessa experiência que a gente teve na noite passada e mostrando um projeto mais prático, né? Então, eu vou mostrar um projeto mais rápido, hoje vai ser menos extenso do que na noite anterior, até para a gente poder conversar um pouquinho mais, que a gente não conseguiu conversar hoje. Então, na noite passada, a gente falou sobre a questão dessas etapas de elaboração, né? Então, como é que a gente pensa um projeto de decoração? A gente pensa um projeto de decoração partindo de dois requisitos, né? Eu coloquei assim como etapas mesmo. A etapa do entender, que seria essa primeira etapa, e a segunda, a etapa do interpretar. Então, vamos voltar aqui, só para a gente relembrar o que seria essa etapa do entender, né? A primeira coisa é a gente entender e fazer essas perguntas, né? Quem, onde, por quê? Então, quando eu pergunto quem, é entender quem é o meu cliente, né? Para quem que eu estou projetando, para quem vai utilizar esse espaço. E aí, nesse caso, entender o universo dessa pessoa, né? O universo em termos de personalidade, em termos de identidade, e entender também um pouquinho das necessidades que essa pessoa está trazendo para você, né? Então, é claro que ela vai ter necessidades espaciais que são objetivas e que são muito diretas, então você consegue colocar isso de maneira muito prática, ela vai te responder isso de uma maneira muito espontânea, né? Porque ela te procurou para isso, então ela vai saber que, sei lá, o quarto precisa de mais espaço para guardar coisas, ou que eu quero liberar um pouco de espaço na minha sala, porque eu me sinto muito apertada lá. Então, essas coisas são as necessidades espaciais, né? E a gente também, nesse momento, busca entender as necessidades subjetivas, né? Ou seja, tentar entender desse universo que a gente já sabe qual é a demanda desse projeto, mas o que ela espera além, né? Tudo bem, você quer que eu responda a algumas questões que são funcionais, mas o que você tem de sonho, o que você tem de expectativa para isso, né? Como você pensa, o que você gostaria de ter como sensação ao usar esse ambiente? Isso é super importante para que, no final, a gente tenha um cliente satisfeito, né? E mais do que satisfeito, surpreendido também com o resultado, né? E é isso que a gente quer chegar. Não tem sensação melhor no nosso trabalho do que você ver que o cliente realmente se surpreendeu e que aquilo né, cumpriu essa expectativa que ele havia criado, que muitas vezes ele não nos fala, né? Mas a gente sabe que sempre tem, ao se contratar alguém para projetar um espaço, sempre existe essa prerrogativa, né? De como vai ser no final, em que resultado a gente vai chegar. Certo? Então, esses seriam os primeiros passos, né? A gente entender esse cliente, e o segundo passo, entender o lugar. Então, ontem a gente falou bastante sobre isso também, né? De você interpretar esse lugar, vivenciar esse espaço, se possível. Então, não é sempre, às vezes a gente, ainda mais em pandemia, né? Não é incomum a gente fazer um projeto à distância, e aí essa questão do experimentar, da questão sensorial do espaço, ela fica um pouquinho mais difícil, né? Mas é muito importante a gente entender a proporção. Então, você entender a proporção desse espaço, né, em termos de pé direito, né, em termos de alturas, entender, mapear as aberturas, a quantidade de luz natural que incide nesse ambiente, se é muita luz, se é pouca luz, se eu posso aproveitar essa luz natural e usar no meu projeto algum recurso que faça com que aproveite melhor essa incidência de luz, ou se eu tenho muita luz natural e talvez isso não seja também tão positivo e eu preciso filtrar um pouco de luz. Então, isso são dicas que o lugar nos dá, né? E às vezes você olha um lugar, você conhece um lugar e ele te dá
algum insight, né? Por isso que eu acho que é tão importante essa experiência, né? E a gente tentar entender essas estratégias que a gente vai ter de projeto também, pontos de vista, né? Entender aonde tem os melhores visuais, entender ângulos, né? Aonde a gente consegue estabelecer determinadas perspectivas para a gente poder estudar também a posição do nosso mobiliário, da nossa produção. Então, tudo isso faz parte dessa primeira análise que a gente faz desse lugar, certo? E aí, depois, a gente vai para segunda etapa, que é a etapa do interpretar, né? Então, a partir do momento que eu conheço o meu cliente, eu sei as necessidades, eu sei as características, né? Eu sei as expectativas dele, e também conheci o meu lugar, então eu já sei um pouquinho mais das possibilidades que eu tenho para isso, a gente vai buscar, então, as soluções, de fato, para o nosso espaço, que é esse o nosso fazer, né? Então, quando a gente está falando de espaço, a gente tem elementos que a gente pode utilizar. E aí nós falamos também na aula passada, né? Cor, luz, materiais e o próprio design, a própria forma, o discurso dessa forma. Então, nesse momento, a gente se pergunta como, né? Depois de ter entendido, investigado o cliente e o lugar, eu vou me perguntar como é que eu vou chegar nessas soluções, né? Como é que eu vou dar uma resposta para aquilo que eu quero passar, para a mensagem, para a intenção que eu quero passar nesse ambiente. Bom, e aí eu trouxe para vocês um exemplo, tá? Como eu falei, é um exemplo de um ambiente. Então, aqui a gente vai falar de um projeto de um dormitório, certo? Eu queria contar, antes da gente acompanhar essas etapas, eu queria contar para vocês um pouquinho dessa encomenda, né? Então, esse espaço é um dormitório, e é um dormitório que foi projetado para uma cliente que é estilista. Ela tem 35 anos, mora em São Paulo, e ela tinha o desejo de atualizar o seu quarto e imprimir a sua personalidade. E aí, quando a gente fala em personalidade, é óbvio, é sempre uma interpretação daquilo que ela me contou, né, daquilo que eu investiguei sobre ela, né? E é lógico que o cliente, ele precisa validar isso, né? Senão seria até uma prepotência da minha parte simplesmente interpretar o que eu acho que é o universo dela sem essa validação. Certo? Mas ela quer isso, ela quer, então, um espaço que demonstre feminilidade e força. Então, essas foram palavras que apareceram no briefing. E também gosta de acabamentos metálicos, mármore e materiais sofisticados. Só que ela quer fugir um pouco do clichê. Então, como ela é uma pessoa que trabalha com artes criativas, ela tem muito contato, ela consome muito mídias sociais, ela consome muitos sites, perfis, revistas, publicações, etc., né? E aí, com isso, ela já tem uma noção de que algumas coisas são mais clichês que outras, então ela quer tentar fugir um pouco do modismo. Falamos ontem, né, da diferença, né, da essência e do modismo. Então ela quer fugir um pouco disso, ela quer uma coisa que também a surpreenda e que tenha um pouquinho desse universo dela, que é o universo da moda, da criação, um universo bastante inspirador. Certo? Então, aqui são as características que a gente consegue absorver da cliente. Isso ela passou para a gente durante a conversa, tá? E aí, qual seria o próximo passo, né? O próximo passo seria interpretar um pouquinho como que eu posso relacionar essas palavras que ela colocou, e aí, além dessas palavras, né, que já foram faladas no briefing pelo cliente, existe a etapa de você interpretar. Então, aqui, esse slide, ele já está passando um pouquinho desse processo de interpretação, né? Então, dessa conversa, dessa primeira abordagem que eu tive com a cliente, a gente chegou em algumas possibilidades aqui, algumas palavras que a gente pode chamar de conceito. Falamos de conceito na aula passada, né? Então,
que conceitos, que intenções eu quero colocar nesse projeto desse dormitório. Força, feminilidade, sofisticação, identidade e aconchego, porque é um quarto, né, um dormitório, então também é interessante que isso traga, né, essa ideia de acolhimento, que seja um ambiente em que ela consiga relaxar e descansar. Então, essas 5 palavras, notem que são palavras subjetivas, não são palavras concretas, né? Força, feminilidade, sofisticação, identidade e aconchego, certo? Eu tenho um monte de interpretação possível para isso, né? São palavras que abrem um espectro super grande de possibilidades. Mas aí é o momento de conectar isso, essas mensagens, com a essência do meu cliente, né? Nesse caso, da minha cliente. Então, o que eu fiz aqui? Pensando no universo que ela já tinha me mostrado, né, que era o universo dela, eu fui buscar palavras, né, materialidades que se relacionassem com essas palavras conceituais que eu criei para esse projeto. Então, seria mais ou menos assim. Na primeira coluna, eu estou respondendo essas perguntas. O que eu quero comunicar com esse espaço? Então, o que eu quero que as pessoas tenham como leitura, né? Qual seria a minha intenção com esse projeto? E na segunda coluna, então, eu respondo essa pergunta: que elementos materiais, né, eu posso usar para transmitir essa mensagem? E aí, quando a gente está falando nesses elementos, são aqueles 4 elementos que a gente já falou: cor, forma, luz e materiais / texturas, né? Então, para força, eu pensei em linhas retas, e isso é o que a gente chama de brainstorming, né? Mas é uma coisa meio que você com você mesmo. Como que eu faço isso, tá? Eu faço isso num papel, numa folha, eu vou escrevendo tudo que vem na minha cabeça, certo? Então, eu tento relacionar, e aqui eu coloquei 2 de cada, mas pode ser até mais, né? Então, fui interpretando, fazendo esse exercício de interpretar essas palavras e de buscar identidades, né, elementos que se relacionassem com essas palavras. Então, aqui eu estou para força, eu escolhi elementos retos, então, falando de forma, nesse caso, linhas retas, que na minha leitura poderia simbolizar isso que eu quero com força. Alguma cor escura, um tom escuro, que eu não sei necessariamente qual é esse tom, mas já coloquei ali que poderia ter alguma coisa, alguma paleta, né, em algum momento da paleta puxar para um tom escuro. A feminilidade, a cliente, ela tem uma coisa muito feminina, mas ao mesmo tempo ela não é um feminino delicado, leve e suave, ela é um feminino que tem muita força. Então, essa feminilidade, ela entra, né, ela vai ao encontro aí dessa questão da força, e aí me veio nesse processo o tom marsala, né, que é um tom avermelhado, fica entre o rosa e o vermelho, bastante feminino, mas que tem uma potência, né, tem uma vibração. Então, nesse momento, me veio aqui a ideia do marsala. Não sei se ainda é uma coisa que eu vou utilizar, mas deixei ali porque a gente vai acolhendo todas essas palavras que vêm durante esse processo. Ainda com feminilidade, pensei em texturas naturais, não sei exatamente quais texturas seriam, se pode ser um linho, pode ser um algodão, mas texturas naturais para trazer um pouco também dessa experiência do feminino. Depois, em sofisticação, me veio a ideia do veludo, né, um tecido mais robusto, mais pesado, sofisticado, e também o uso do dourado ou do bronze. Não sei se vai ser dourado, não sei se vai ser bronze, vou deixar os dois, para lembrar que um toque de dourado ou de bronze pode ajudar aí nessa leitura de sofisticação desse projeto. Temos também a palavra identidade. Então, quando eu pensei em identidade, relacionando um pouco da cliente que falou que quer fugir de clichê, que quer uma coisa que cause impacto, né? Me veio uma ideia de um mármore exótico, usar um mármore
que traga, né, nuances, cores diferenciadas, e talvez também cores marcantes, né? Cores marcantes que tragam, que ajudem aí a dar uma identidade. E por fim, aconchego. Então, para trazer a ideia do aconchego, a ideia de trazer a madeira, relacionei com o aconchego a questão da madeira, ou seja, usar um material natural, a madeira aquece, né? A madeira traz essa ideia, né, de algo que está trazendo um pouquinho, um pezinho da natureza junto, e também talvez um enxoval de linho, alguma coisa que nos tecidos, né, um caimento agradável que traga também essa sensação de um dormitório confortável, certo? Então, o que a gente fez aqui? A gente fez uma leitura, né? As palavras da coluna da esquerda são palavras conceituais. Na direita, são palavras mais objetivas, são palavras de elementos que eu posso utilizar no meu projeto. Notem que com isso, eu já estou criando, eu não pensei ainda no espaço, mas eu já estou criando aquele filtro, né, que até vocês perguntaram, né, como é que eu filtro, né, num universo de possibilidades. Então, acho que esse é um método que pode ajudar a gente a filtrar, porque se eu tenho uma mensagem, se eu tenho uma intenção nesse projeto, eu já sei que muita coisa, por mais legal que seja, né, a gente tem um monte de lançamento super legais todos os meses aí, toda semana tem lançamento novo, mas se não se encaixa com essa primeira coluna, com essa intenção que eu tenho do meu projeto, eu já vou descartar, né? Eu não vou colocar isso como possibilidade. E aí, esse exercício desse brainstorming, ele já vai te levar para algumas escolhas. Então, eu já posso começar a tentar entender se esses materiais se relacionam, como eles podem se relacionar, né? Eu já vou partir, então, para a escolha de determinada paleta de cores, porque eu já tenho ali uma sugestão do Marsala, eu já tenho uma sugestão de um tom escuro, eu já tenho uma sugestão de utilizar algum ponto metálico no dourado ou no bronze, eu tenho a sugestão do veludo, da madeira. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso começar a pensar, né, o projeto do meu ambiente a partir dessas escolhas. Mas aí vem uma dica que eu acho que é muito legal, espero que vocês também concordem. Antes de começar a projetar, eu poderia mostrar isso para minha cliente, certo? Por quê? Porque muitas vezes eu estou fazendo a minha interpretação, certo? Mas pode ser que ela não curta muito essa paleta de cores que eu já estou pensando. Pode ser que madeira não seja uma boa opção para ela, não é o que ela também espera. Não sei se ela quer uma paleta de cores marcantes. Então, o que a gente pode fazer nesse momento, né? O que eu costumo fazer, acho que é uma coisa muito legal. Apresentar isso, apresentar essas informações, só que de uma forma imagética, certo? Então, o que a gente pode fazer? Interpretar essas palavras, porque se a gente fizer isso, mandar essas palavras só para o cliente, ele vai dizer, tá, sei lá o que é Marsala, né? Não sou da área, né? A gente sabe, mas não sei o que seria um mármore exótico, não estou entendendo, não adianta a gente mandar isso para ele. Então, o que a gente faz? A gente faz um mood board interpretando todas essas palavras, todos esses elementos que apareceram aí nesse nosso exercício. Então, eu vou mostrar para vocês o mood board que eu fiz interpretando essas palavras. Agora, eu preciso ver aqui, tipo, blogueira está focando. Tá dando para ver? Bom, eu tenho uma foto dele, qualquer coisa. Vamos lá. Vou colocar uma fotinho dele. É esse painel que eu tenho aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu fui interpretar um pouco dessas palavras, né? Da força, da feminilidade, da sofisticação,
todas essas palavras eu fui buscar meios de transmitir essa mensagem. Então, o que eu estou trazendo aqui? Isso não necessariamente é um mood board de projeto, né? É um mood board conceitual. Eu considero mais conceitual do que projetual. Por quê? Porque eu estou trazendo para a cliente uma abordagem de ambientação, de cores, né, de texturas, para saber se ela se identifica com isso. Então, eu trago 3 imagens que são conceituais, né? A gente tem imagens que elas se relacionam com a paleta de cores delas, né? Então, todas estão trazendo aí um elemento rosé, um elemento terroso e também puxando para o marsala. A gente tem a palhinha, que é uma textura natural, essa palhinha na cor cinza, que traz a ideia, né, dessas texturas. Nós temos também tecidos que puxam para um rosé, um cinza e um marrom mais acinzentado. Tem o veludo marsala ali, que a ideia do veludo é trazer uma robustez maior, um peso. Temos toques de metálicos, né? Então a gente tem ali um toque de dourado e tem uma sugestão de paletas de cores que vão do nude para o terroso e para o acinzentado, certo? E além disso, esqueci de uma parte importante. A gente tem também os mármores, né? Cadê os mármores? Ai, meu Deus, isso aqui é espelhado. A gente tem os mármores, então aqui nesse caso, como eu estava com essa ideia de usar um mármore exótico, eu estou sugerindo aqui o mármore frangélico, que é um mármore maravilhoso, que tem nuances entre cinza e rosa, ele é mais rosado, e o Guido Armani, que também é um mármore menos utilizado, né, um mármore cinza, também que é bastante interessante para essa composição. A madeira, eu trago uma madeira bem acinzentada também. A madeira tem essa característica de aquecer, mas aqui nesse caso eu quis uma madeira menos saturada, né? Então ela é uma madeira que puxa um pouco para o acinzentado também, certo? E aí o que eu fiz com isso? Eu não pensei no meu projeto, vou colocar aqui que eu acho que ficou melhor. Eu não pensei no meu projeto ainda, certo? Eu estou pensando no meu mood, por isso que esse painel se chama mood board, né? O que é mood board? É o painel de humor, né? É um painel em que você vai apresentar determinado humor, determinada ambientação que você está pensando para esse projeto. Então, qual que é o objetivo aqui? O objetivo é falar para a cliente assim, você se identifica, né, com esse painel? Como você se identifica, né? Com o que você se identifica? Porque pode ser que ela se identifique com algumas coisas e outras não, certo? Então, eu acho super legal, nossa, a palhinha eu adorei, mas o mármore eu acho que é muito frio, o veludo também não é um tecido que eu curto muito. Então, isso nos dá muita dica, ou pode ser que a pessoa ame e fale, não, sou eu, essa sou eu, né? Esse painel tá incrível e pode seguir nessa linha, porque eu acho que é por aí mesmo que eu tenho de expectativa. Ou pode dizer, olha, Mirelle, sinto muito, mas não é bem por aí, eu não estou me identificando com isso, né? Não é exatamente isso que eu tenho como leitura do que eu quero. E isso nos ajuda muito a antecipar determinadas questões. Quando a gente trabalha com atividades criativas, né, com projeto, a gente sempre tem uma questão de você... a gente trabalha, nosso tempo é o que a gente tem de mais precioso, né? Então, quanto mais assertivo a gente for numa primeira apresentação, mais legal é pra gente, porque, né, a gente está demandando o nosso tempo ali. Então, é muito legal a gente já ter uma aprovação prévia do cliente, para que quando a gente vai mostrar o projeto, a gente já vá com mais segurança e com mais assertividade, né? Já pensou? Daí você monta todo o projeto, chega lá o cliente fala, não gosto de marsala, não tem nada a ver comigo.
Então, isso é uma maneira da gente antecipar. E tem um lado muito legal também do mood board, que é a questão do sensorial, né? Então, esse é um mood board físico, certo? Ou seja, eu trabalho com as amostras, né? E é instintivo. O ser humano, né, tem como instinto a questão do toque. Tudo que tem textura, a gente procura tocar, né? A mão para tocar. E isso é muito bom quando a gente está falando de projeto, né? Porque você acessa outros campos emocionais, inclusive, do seu cliente. Além disso, tem essa questão do cliente se impressionar. Nossa, né? Ela fez isso para mim, para o meu projeto. Existe uma questão muito legal que é ele se sentir realmente bem atendido, né? A gente teve essa preocupação, essa delicadeza de fazer algo pensando nele e interpretando um pouquinho do universo dele, certo? Então, acho que essa é uma etapa que é muito legal, justamente para que a gente consiga acessar aquelas informações que talvez a gente não conseguiu acessar no briefing, né? Pode ser que em algum momento, né, a gente interpretou alguma coisa que não foi exatamente o que a cliente quis dizer, e aí, nesse momento da conversa, pode ser que ela nos dê mais dicas, né? Pode ser que ela diga que, olha, esqueci de falar, mas eu não sou muito do cinza, quero uma coisa que vá mais para um off-white. Então, não tem problema se a gente não acertar de primeira. O que eu acho que é muito legal é justamente existir esse passo, né, anterior ao projeto, da gente propor um conceito, né, e não necessariamente a gente precisa passar para a cliente essas palavras, né, porque isso fica meio que implícito aqui, né. Aonde eu vejo força? Eu vejo força nesse conjunto de elementos, né? As imagens que eu trago, elas têm personalidade, elas têm uma identidade, né? Essa imagem do centro mesmo tem essa força, né? Parece que são elementos de crateras de terra que estão se movimentando. A feminilidade tá na foto aqui da moça com essa pintura, né? Fazendo esse desenho. Tá aqui também na foto que mostra esse caimento dos tecidos, das texturas, né? Tá na paleta de cores que a gente escolheu. A sofisticação também tá na questão dos mármores, na questão do dourado. Identidade, de novo, é o conjunto, né? Não é uma coisa que é aquele clichê, aqueles acabamentos que a gente já tá cansado de ver tudo junto. E o aconchego viria mais na questão do enxoval, de elementos que tragam um pouquinho, né, de elementos naturais, na palha, no linho, tecidos que ajudem a gente a trazer essa ambientação, certo? Então, essa poderia ser uma etapa, né? Depois que a gente entendeu o cliente e o lugar, a gente vai fazer essa interpretação, criar o conceito e expressar esse conceito num mood board conceitual para mostrar para o cliente e entender. Acho que a pergunta a se fazer nesse caso é como você se relaciona, né? Se você se identifica com esse painel, com o que você se identifica ou com o que você não se identifica, certo? Bom, e aí eu vou mostrar para vocês qual foi o resultado, então, porque a partir disso, né, a gente já tem uma pista. Não, então, beleza, né? Se ela curtiu esse mood, eu já sei para onde eu vou, certo? E aí eu vou mostrar para vocês como é que ficou, qual foi a minha ideia para esse projeto. Gravem esse mood, certo? E como que eu fiz essa aplicação. Então, esse foi o quarto que eu projetei em cima desses materiais, certo? Onde estão essas aplicações, né? Então, a palha ficou aqui revestindo a cabeceira da parede, né? Então, a gente tem aqui, onde a gente tem um plano maior, eu coloquei essa textura da palhinha, que é uma textura natural. Ai, gente, tá difícil de ver. Essa textura da palhinha, que é a textura natural.
Aqui é o volume onde tem o banheiro, então aqui eu estou usando 2 tons. Se vocês forem ver aqui na paleta de cores, a gente tem um tom de marsala mais escuro, né? E a gente tem um tom menos saturado, né? A gente tem um tom que tá dentro da escala de cor do marsala, mas ele é um pouquinho mais suave, mais acinzentado. Então, o que a gente tem aqui? Tem essa escala cromática, né, que vai trabalhando essa diferença de tom para acentuar o marsala só em alguns elementos de destaque. Então, essa parede, que é um plano maior, justamente para não ficar uma coisa tão pesada, porque ela quer um quarto impactante, mas não precisa tanto. Então, aqui tem um tom um pouquinho mais suave, e o marsala está aparecendo aqui em elementos mais pontuais. Aqui na imagem ele está quase um marrom, acho que a tela distorce um pouquinho, né? Quem trabalha com imagem já sabe disso. Mas seria um tom mais próximo aqui dessa paleta de cores. Aqui um espelho bronze, então o espelho bronze também ajuda, né, a dar uma questão de aquecer um pouco também esse espaço. Lá atrás da imagem seria a aplicação do Grigio Armani, desse mármore mais acinzentado na estante. Esse tom de cinza escuro aqui no fechamento dessa parede. E aqui eu ousei colocar um mármore, né? Esse mármore rosa, mesmo sabendo que o mármore é um elemento frio, certo? Então não é uma coisa que a gente utiliza muito em quarto, eu sei, é um dormitório. Mas eu quis mostrar para a cliente para ver se ela topava, o que ela achava disso, dessa loucura, porque acreditei que isso poderia dar muito certo para esse perfil de cliente, certo? Além disso, usei tons mais nude, mais caramelo, que aquecem um pouco mais aqui na cama, também para sair um pouco, né, desse acinzentado. A madeira bem clarinha e um tapete estonado também para trazer um pouco de jovialidade, certo? Aqui eu trouxe a paleta de cores na proporção, mais ou menos na proporção dela no espaço. Isso é muito legal quando a gente está trabalhando, quando a gente vai apresentar uma paleta de cores do nosso projeto, né? Por quê? Porque, por exemplo, o dourado e o bronze, eles são pontuais nesse projeto, né? Eles não ocupam uma grande superfície. A gente falou na aula passada, né? A questão de proporção da cor. Então, aqui a gente está fazendo justamente esse estudo de proporção. Então, o dourado eu estou usando só em elementos muito pontuais. Então, eu coloco ele numa escala menor. O marsala também são elementos mais pontuais, não são grandes superfícies, certo? Aqui, esse nude mais terroso ocupa uma dimensão, uma proporção razoável no projeto, porque a ideia é que essa cama seja revestida em couro nessa cor. O cinza ocupa uma extensão maior, né? Ele tem essa parede toda, e esse rosé também na parede, e aqui também puxando um pouquinho o mármore, também é uma extensão grande que puxa um pouco para esse tom, certo? E essa bancada aqui também seria num tom mais acinzentado, nesse mesmo cinza escuro. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um projeto que nasce desse conceito, certo? Esses elementos, não sei se eu ia pensar neles se eu não tivesse feito essa etapa aqui, né, de pensar melhor nesses conceitos, porque se eu pulo essa etapa do conceito, meio que pode ser qualquer coisa, né, pode ser um monte de possibilidades, né, esse quarto poderia ter uma outra cara, e o que eu acho legal é justamente relacionar essas duas coisas, né, entender como elas se colocam. Acho que chega num resultado que não é um resultado que é um resultado que foge um pouco daqueles clichês, né? E aí tem, lógico, né, questões que depois disso o projeto pode sofrer alterações, pode ser que esse mármore fique muito caro e que a gente vá procurar outras possibilidades, mas o que eu quero trazer para vocês é justamente essa relação da gente poder estudar esse painel dentro aqui da aplicação dele no espaço.
Isso também ajuda muito o cliente, tá? Quando a gente faz essa etapa, mostra esse mood board, depois mostra o projeto, ele consegue linkar, né? Fala, nossa, que legal, né? A gente saiu daquilo e veio para cá, né? Fica um fechamento bem interessante. E aí eu apresento aqui as minhas escolhas, né? Isso já está representado aqui nesse 3D, mas aí falando um pouquinho mais daquilo que a gente falou ontem, né, sobre elementos que a gente pode utilizar num projeto de decoração. Então a gente falou dos materiais, então aqui eu acho que tem um jogo que é importante quando a gente está falando de materiais, né, da gente sempre operar por alguma lógica. Então, quando você escolhe texturas, e aí se eu estou falando de tecidos, estou falando de outros materiais, é muito legal a gente usar a questão do contraste, por exemplo, né? Então, assim, quando eu coloco materiais contrastantes próximos, aquele material que é liso, ele vai ficar mais liso, eu vou potencializar essa propriedade do material, e o material que é rugoso vai ficar mais rugoso. Por quê? Porque eles estão próximos, então eu estou operando esse contraste, né? E isso é muito legal em termos de sensação espacial, certo? Uma dica, né, e uma estratégia que muitos profissionais utilizam no lance das texturas, né? Outra coisa que é muito legal é você usar texturas de materiais naturais e texturas metálicas, por exemplo, juntas. Por quê? Porque elas vão trazer, elas causam uma espécie de diferença de leitura, né? Ao mesmo tempo que você está lá com aquela questão do material natural, de repente tem um toque metálico ali que te leva para um outro lugar. E foi um pouco disso que foi a ideia aqui nessa escolha, né? Então a gente tem essa questão da palha natural, que traz essa textura, mas nós temos também outros elementos, né, que tem o toque de dourado. Então, a mesa de apoio da cama é uma mesinha de madeira, mas ela tem esse pé dourado que está trazendo aquela sofisticação que a gente queria para esse ambiente, né? Escolhi uma cadeira que tem um design, né, que tem aquele apelo da forma. Então, ela é uma cadeira simples, ela né, tem um desenho muito limpo, mas ela tem esse apelo também, né, de ser uma peça que tem uma presença, né? É uma cadeira de bancada, né, que vai servir como um escritório, uma bancada de office, mas ela se coloca ali, ela se relaciona com essa ideia de sofisticação, se relaciona com essa ideia de identidade também. Além disso, a cama, uma cama bem estofada, que a ideia é também trazer essa leitura, ela é uma cama que é solta, então ela não tem cabeceira, ela mesma é toda estofada, e nesse tecido mais caramelo, mais nude, também para aquecer um pouco e a gente conseguir utilizar essas texturas naturais. Aqui eu trago a textura da madeira cinzentada, também para mostrar um pouco dessa ambientação, a foto dos mármores. Aqui ele está muito acinzentado, ele é mais rosado que isso. E também uma imagem de contexto, né? Então, peguei uma imagem que estava lá no meu mood board e coloquei aqui para lembrar da paleta de cores, para a cliente poder entender como que isso vai se relacionar lá no meu espaço, né? Trazendo aqui essa ideia, lembrar que tem esses tons, né? Do nude, do marsala, etc. Bom, e aqui eu trouxe de novo, né, mais uma prancha de referência, onde eu trago novamente a paleta de cores, né, com a proporção que foi utilizada no projeto, e algumas ideias aqui de produção, né? Então, a produção não é uma coisa que a gente já vai sair com essa produção totalmente montada, né? Falamos um pouquinho de produção ontem, a produção é sempre uma ideia de garimpo, né? De garimpo, de pesquisa. Então, quando a gente está fazendo um estudo de produção, a gente pode trazer algumas referências para o cliente, para ele entender mais ou menos para onde vai o nosso olhar, né? Então, aqui a ideia
eu peguei essa imagem que também está lá no Moodboard, porque ela traz exatamente os tons que eu penso em trabalhar nessa produção desse ambiente, né? Então, escolhi uma luminária do Tom Dixon em cobre, então a ideia é trabalhar um pouco com cobre, um pouco com tons dourados, tecidos naturais que tenham um caimento bem macio, então por isso essas fotos, né, que vão também para um lado mais terroso, porque eu quero aquecer um pouco, né, sair daquele cinza e da madeira mais acinzentada e trazer então esse mood um pouco mais confortável, mais quente para a ideia dos meus objetos, certo? Aqui a escolha do mobiliário, esqueci de falar, a escolha do mobiliário tem também, né, uma linguagem que se relaciona com aquela ideia que eu falei, né, de linhas mais limpas, mais retas, que eu acho que podem trazer, então, essa leitura total desse espaço. Certo? Bom, então aqui, queria mostrar para vocês exatamente a ideia, o ponto de partida, quais foram as etapas de elaboração desse projeto, certo? Jéssica, não sei como que a gente está em relação à dinâmica, se eu posso mostrar mais algum projeto, como que a gente está de tempo. Ontem eu me passei no tempo, então... E? Jéssica? Tá me ouvindo chegando agora? Tá conseguindo me ouvir? Sim. Eu acho que você pode continuar até o fim. A gente está com o tempo, é tranquilo. Aí depois eu falo com ele sobre o curso e a gente responde as perguntas. Dá para você ir até o fim tranquilamente. Tá bom. É Tá esquisito ficar falando sozinha aqui. Não, a gente está aqui te ouvindo e comentando no chat. Tem várias perguntas já. A gente está com você. Tá bom. Bom, eu vou mostrar um outro projeto, então, se vocês topam. Também nessa mesma linha, ele só vai ser um pouquinho mais rápido. Esse é um projeto de living, então o perfil do cliente, um casal de 42 anos e 45, 42 ela, 45 ele, e eles pediram um espaço com personalidade e sofisticação, dando preferência a materiais naturais. Viajam frequentemente, gostam muito de design e elementos de arte, certo? Então, aqui a gente tem menos informações, né? Uma coisa meio aberta, né? No briefing anterior, a gente tinha mais informações, porque era uma pessoa que tinha muita personalidade, muito excêntrica, então já chegou mostrando coisas que ela não gostava, coisas que ela estava de saco cheio de ver. Então, deu para, né, colher muita informação. Aqui já era uma coisa mais... a leitura foi de muita sofisticação, e de algo que trabalhasse com elementos naturais, mas também que não criasse um mood tão de, como eu posso dizer, tão madeira, assim, sabe? Quando a gente não exagerar muito na questão dos materiais naturais, no tipo de repente, criar um ambiente totalmente bege, né? 50 tons de bege e de off-white. Então, aqui tinha que ter uma pegada de design, né? Tinha que ter uma pegada de design, porque eles frequentavam muitas galerias de arte, consumiam arte, gostavam muito de design, então tinha que ter um pouco de urbanidade também, de uma coisa meio cidade, assim, enfim, leituras, né, que a gente faz durante o processo. Bom, mesmo processo, né, palavras, tem algumas palavras que a gente sempre coloca, porque quem não quer um espaço acolhedor, né, quem não quer aconchego? Mas tá tudo bem, a gente nesse processo, a gente vai acolher isso, certo? Então, aqui, as palavras que vieram muito, né, de mensagem, sofisticação, acolhimento, natureza, urbano e arte. O que eu faço com isso, né? Tem milhões de interpretações possíveis. Aí a gente vai dar a nossa interpretação. E isso que é muito legal, e a gente vai ver
no exercício que a gente vai fazer. A gente vai ter o mesmo cliente, o mesmo espaço. Vocês vão fazer interpretações totalmente diferentes. E é isso que é muito legal na nossa profissão, né? Cada um se expressa no espaço de maneira totalmente diferente. A não ser quando a gente faz cópias, que aí a coisa não é tão autoral. Mas vamos lá. Então, para sofisticação, as palavras que eu elenquei, veludo e dourado. Para o acolhimento, tons quentes e algum toque macio. Natureza, elementos naturais, madeira, mármore, tecidos, mas não sei, eu tinha uma ideia que não podia ser, né, aquela coisa muito homogênea. Urbano, preto, concreto aparente, toques metálicos e um mobiliário contemporâneo. Usar alguma coisa mais modernosa, né? Coisa que chamasse atenção por conta do design e tal. E arte, fotografias, quadros, coisas, objetos, um espaço que pudesse contemplar essas possibilidades, certo? E aí o mood board, gravem essas palavras: acolhimento, urbano, arte, natureza, sofisticação, materiais naturais. Depois dessa etapa, eu fiz de novo, né, a leitura desses clientes, e a gente veio para esse mood aqui. Eu não tenho ele mais porque eu desmanchei, e isso acontece, né? Porque a gente reaproveita tudo, certo? Então, assim, as amostras queridas a gente vai reaproveitando, então dá dó, a gente desmonta chorando quase, porque a gente se apega, mas eu já desmontei ele porque eu precisava usar para outros painéis. Mas esse foi o mood, então, para esse projeto, um mood que traz um pouco de introspecção na minha leitura. Então, como eu queria sair daquela madeira clarinha, daqueles tons de bege, eu vim para uma madeira escura. Escolhi o verde, porque eles falaram muito, né, na coisa do natural e tal, mas a minha leitura também era de uma coisa mais urbana, então não necessariamente esse verde ele precisa estar na vegetação, né? Eu posso usar isso no meu ambiente, eu posso pegar essa referência e colocar isso numa parede, né, num sofá, enfim. Então, a paleta de cores verde foi uma coisa que já estava muito forte, né, no meu processo, contrastando com esse verde um amarelo ocre, um amarelo mostarda, que não é uma combinação, para mim, eu acho uma combinação muito legal, mas às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito, né, enfim, mas que eu acho que funciona super bem, justamente com um tom mais escuro de madeira. Então, o mood todo foi para esse lado, né? E em alguns momentos, um toque de dourado, um toque de peças metálicas para iluminar junto com esse amarelo. Esse amarelo já tinha uma função aí de iluminar, porque estava tudo numa base muito escura, né? Então, o amarelo também veio como um ponto de vibração, certo? Coloquei aqui essa imagem de uma coisa mais artística, relacionando com também as palavras que vieram lá naquele processo. Aqui a ideia era trazer movimento, um pouco de textura, enfim, e apresentar isso para os clientes, né? Cuja leitura foi legal, gostamos, é ousado, tem, né, uma força aí, tem uma vibração, mas a gente gosta de cinza, a gente gosta de cimento queimado, será que a gente não consegue colocar isso também junto, né? Porque a gente está com medo dessa madeira escura, ela, né, fechar demais, porque a gente está com verde, né, os verdes mais profundos, mais escuros, a gente está com essa madeira, então a gente precisa abrir um pouco, de repente o cinza até deixa respirar um pouco mais. Bom, e aí o projeto acabou contemplando
esses elementos, né? Então a gente tem um painel de madeira que é essa madeira mais escura que está aqui mesmo. Esse verde, ele ajuda também a quebrar um pouco, a esquentar um pouco mais a madeira. Tem o ponto de cor, né? Esse amarelo, numa poltrona de design assinada. Um mármore branco que entrou para iluminar um pouco mais. Então, na verdade, ele é um mármore que tem as rajadas, né? O calacata ouro, então ele tem as rajadas em dourado, também trazendo um pouco mais de luz, né? De iluminação para isso. Esse é um móvel com esse design inteiro linear, né? Que vira, ele é um painel e ele se transforma aqui em elementos de estante. E o concreto aparente que entrou aqui na parede, depois ele foi para o teto, foi e voltou várias vezes. O piso também, um piso mais acinzentado, claro, para deixar isso um pouco mais leve. O mármore verde aqui na mesinha e os elementos de produção também, com alguns toques em preto e em dourado, para trazer um pouco do que a gente viu aqui nesses elementos, certo? Então, aqui é o momento deles olharem e se identificarem com isso ou não. Uma das coisas que eles falaram é que eles estavam com muito medo disso meio que virar uma casa de fazenda, uma coisa muito marrom demais, escura demais, pesada. E aí, acho que deu para a gente colocar outros elementos, né? Esse painel claro, que não necessariamente vai ser um mármore, pode ser outra coisa, né? Pode ser um outro material, pode inclusive ser uma madeira clara, alguma coisa, mas a ideia, né, de um primeiro momento em que a gente mostra o projeto é mostrar justamente o nosso conceito e como esses materiais podem se relacionar. Depois a gente vai ver a questão de custo, de usabilidade, de viabilidade, etc. Certo? Então, aqui de novo, o que eu quero mostrar para vocês, esse aqui eu não trouxe as pranchas de referência, porque eu achei que não ia dar tempo de falar dele, mas eu trouxe a paleta de cores também, com a proporção do que foi utilizado, né? Os tons mais utilizados, marrom, verde e cinza, e essa proporção do amarelo, eu achei importante deixar ela maior, porque eu acho que tem um papel fundamental aqui, o amarelo, que é justamente acender e deixar isso mais vibrante e mais jovial também. Certo? Bom, Jéssica, eu acho que é isso. Eu tô louca para passar o exercício para o pessoal responder as perguntas. Eu vi que tem algumas perguntas ali, é muita pergunta, aí eu não consigo acompanhar, mas acho que agora a ideia era essa, né, Jéssica? Sim, eu vou rapidinho falar com eles. Agora vocês estão me ouvindo, né? Tá tudo certo. Sim. Tá? Eu vou rapidinho falar com eles sobre o curso. E a gente volta aqui, eu e você. E aí a gente começa nas perguntas e, por fim, a gente passa os exercícios para eles. Tá bom, combinado. Eu só tô tentando... Por favor, Mia, eu só tô tentando achar a minha apresentação. Tá bom. Até mais, pessoal. Consegui. Vamos lá. Gente, voltando aqui com vocês agora. Mirelle, maravilhosa, acho que vocês estão amando, eu tô vendo os comentários no chat, e daqui a pouco ela vai tirar todas as dúvidas de vocês, mas enquanto ela toma uma água, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o curso Profissão Design de Interiores. Então é o seguinte, nas aulas online, eu sei que vocês estão com dúvida, perguntam no chat, o que vocês vão aprender nessas aulas? Vocês vão aprender a criar ambientes elegantes, entender os desejos do cliente, desenvolver um conceito personalizado, bonito, funcional, demonstrar as ideias de vocês utilizando maquetes, recursos de software, como ferramenta, por exemplo, para exemplificar como vocês vão executar esse projeto. Vocês ainda vão aprender a reconhecer os tipos de design e as tendências do mercado, avaliando o que vocês gostam de trabalhar em diferentes formatos para vocês poderem criar o próprio estilo de vocês. Vocês ainda vão entender, a partir de uma comunicação eficiente e fluida, as necessidades de seu cliente e oferecer as melhores ideias de acordo com o que ele deseja
e gerenciar uma equipe aprendendo a lidar com arquitetos, engenheiros, fornecedores, além da sua própria equipe para organizar a distribuição de tarefas e entregar todos os seus projetos no prazo. Como que funciona esse curso, gente? Vocês estavam perguntando bastante isso também. Vamos lá. O curso é estruturado em 5 meses, com mais de 20 horas de conteúdo, divididos em 10 temas centrais. Os conteúdos são todos em videoaulas e elas são criadas e executadas com a mais alta qualidade pelos nossos professores. Você pode acompanhar as aulas pelo seu computador, tablet, celular, no momento, na hora, no lugar que você achar mais propício. Ao longo do curso, os professores vão misturar teoria e prática. Então, você vai ser capaz de criar projetos visando não apenas a beleza, mas a funcionalidade de cada ambiente. E você também, o que é mais legal, você vai receber feedbacks individualizados dos seus tutores para aprimorar ainda mais os seus trabalhos. E, por fim, você vai produzir um projeto autoral, né? Que é uma grande oportunidade de vocês colocarem no portfólio de vocês para começar essa carreira aí em design de interiores. E aí, se inscrevendo nesse curso, vocês vão ganhar 1 ano de... Desculpa, me enrolei aqui. Vocês podem estudar inglês de graça com a IF English Live, que tem 16 níveis de certificados reconhecidos internacionalmente. Então, de novo, vou colocar aqui o desconto de hoje é para o curso Design de Interiores. Então, vou colocar aqui para vocês. Se vocês quiserem, é só clicar no botão verde, que vai garantir para vocês 50% de desconto. É importante dizer que se vocês clicarem, não vai inscrever vocês automaticamente no curso, então não se preocupem, podem clicar. E aí vai ter um cadastro e lá vocês vão poder tirar dúvidas, enfim, antes de tomar qualquer decisão. Não é uma inscrição automática, então não se preocupem, tá? Vamos lá. Mirelle, se você quiser voltar para a gente colocar as perguntas aqui. Tem bastante pergunta no chat. Voltei. Estão me ouvindo? Oi, Mi. Oi. Tá me ouvindo, né? Uhum. Tá. Vamos lá, que tem bastante pergunta aqui. Vamos lá. Para você. Eu vou publicando e a gente vai respondendo, tá? Tá. Começando aqui pela Sonali Machado. Ela pergunta: como equilibrar o interesse do cliente quando esposo e mulher têm estilos muito diferentes? Vou responder com isso. Mood board. A melhor possibilidade. Por quê, Sonali? Porque eu entendo, a gente tem um desafio quando eles têm estilos muito diferentes. A gente, lógico, vai querer um equilíbrio, né? Então, o que é legal? Você faz esse painel, você pega elementos que você acha que se identificam com ele e com ela, certo? E aí você vê como que você pode relacionar isso, certo? Essa técnica do mood board, ela é muito legal porque ela tem essa coisa do manual e do processo em que você realmente vai fazer essa leitura, sabe? De colocar essas coisas juntas e, de repente, isso pode até te dar um insight. Putz, pode ficar bacana, né? Posso usar em diferentes proporções, né? Então, eu acho que é importante, sim, equilibrar, né? Porque as duas pessoas têm que ter a identidade delas nesse espaço, e eu acho que essa técnica que eu passei para vocês pode justamente vir nesse sentido. Você tentar relacionar uma coisa com a outra, pensando que você pode trabalhar diferentes proporções dessas coisas, você pode trabalhar diferentes relações, de repente, não necessariamente uma ou outra, mas chegar num meio termo, né? Eu acho que esse é um exercício desafiador, mas que é frequente, né? Não é raro. E eu sempre tento buscar isso, buscar meios de fazer pontes, sabe? Acho que é isso. Vamos lá, próxima pergunta, que vem da Isadora Lourenço. No processo de entender o cliente,
O que você acha sobre solicitarmos que ele mesmo nos traga uma representação do que ele acredita ser a essência dele, através de imagens, referências, pensando até como um exercício de autoconhecimento do cliente? Na prática, é viável? Se torna mais assertivo o projetar do espaço? Boa pergunta. Sim, a Isa foi minha aluna já. Oi, Isa. Bom, o que eu acho? Eu acho que vale sim, vale muito a pena. Só que não sei se são todos os clientes que topam essa empreitada. Por quê? É muito legal e recomendo, acho que dá para fazer. Mas o cliente ele vai te trazer, geralmente ele nos traz referências de projeto. Então ele olhou na revista, ele olhou no Pinterest e aí ele vai te bombardear de imagens de coisas que ele escolheu, que ele gostou, e não necessariamente aquilo é ele, né? Então acho que é legal falar, olha, tudo bem, é legal, a gente sempre acolhe as referências, é lógico, e elas dão algumas pistas, mas de repente pode ter coisa que ele nem pensou, né, nessas referências, que ele nunca pensou, e ele está trazendo isso porque é o que ele está acostumado a ver, né? Então, o nosso papel também é mostrar um novo para o cliente. Então, eu acho que vale a pena, sim, pedir que ele traga imagens, né, coisas que representem ele, desde que ele realmente responda, né? Porque a tendência é que ele traga referências espaciais. Então, tem que deixar muito claro, olha, não quero referências projetuais, você já me mandou, já consegui perceber, né, para onde você quer ir, mas me conta um pouco de você, né? E às vezes não precisa nem ser só imagem, né? Pode ser até, sei lá, entender que tipo de música ele ouve, o que ele lê, o que ele assiste, sabe? Uma conversa meio introspectiva mesmo, né? Entender esses aspectos aí eu acho que faz muita diferença. Quando a gente consegue, não é todo cliente que quer esse nível de intimidade, né? Mas eu acho que sim, se torna mais viável o projetar, com certeza. Você vai estar mais segura, né, daquilo que você está propondo. Perfeito, perfeito. E próxima pergunta é da Jaci. Ela diz: eu estou aqui pensando, os conceitos de visagismo poderiam ser usados para fazer essas escolhas aí também? Jaci, eu não conheço nada de visagismo, na verdade, então eu não sei te responder exatamente. Aí talvez você teria que me contar um pouquinho de que conceitos seriam esses. Eu sei o que é visagismo, né? Mas eu não entendo do tema, né? Não estudo o tema. Então eu teria que entender, mas me parece que tem um pensamento, um raciocínio de interpretação, né? De composição, de você interpretar e mais além do que simplesmente na estética, formato de rosto, e interpretar quem é aquela pessoa, o universo dela. Então, me parece que sim, que é uma boa escolha também, né? Que de repente a gente consegue aplicar essa abordagem que se faz. Se eu não estou falando besteira, né? Mas o que eu sei de visagismo, eu acho que daria para aplicar também. Perfeito. Próxima pergunta aqui da Fabiane. Como conseguir esses mostruários para montar moodboard? Acho difícil conseguir até as paletas nas lojas de tinta. Loja de tinta não fornece mesmo, não fornece catálogo, a gente pode ir lá, né, pedir de joelhos. Essas paletas, elas são vendidas, né, catálogo de tinta e tal, apesar de serem fornecidas por empresas, né, geralmente elas são vendidas, algumas empresas fornecem para profissionais, né, você solicita pelo site e aí eles fornecem. O que eu faço, na verdade, eu tenho uma biblioteca de amostras do meu escritório, né? E aí eu vou. É um exercício um pouco acumulador, porque eu vou juntando essas coisas. Então, mesmo assim, catálogos que saíram de linha, eu deixo guardados, porque eles podem ser material de moodboard. Eu vou fazendo esse garimpo, né? E às vezes tem muitas lojas que fazem renovação de material, né? Então, você já deixa lá seu contato, olha, quando vocês forem jogar fora os catálogos, me avisa, me manda um e-mail que eu venho buscar, sabe? Eu acho que é um pouco isso, assim. Geralmente, as lojas estão abertas para cederem amostras de tecido, amostras de materiais diversos, a gente solicita e eles mandam os catálogos, né? Mas é um exercício de formiguinha, de garimpando mesmo.
certo? E a gente acaba ficando um pouco acumulador. Eu tenho problemas aqui de espaço, que vira e mexe eu tenho que dar uma reduzida, porque guardei demais, mas sempre é útil. Acho que ter as coisas, né, táteis é diferente de você ver uma foto, né? O exercício de composição fica mais interessante. Perfeito. Tinha mais uma pergunta nesse sentido que eu acho que já foi respondida, que ele perguntou onde conseguir esses tecidos e tal, e eu acho que já foi respondida. Então, eu vou colocar a próxima aqui, que é da Caroline. O projeto foi feito em qual programa? O 3D foi no SketchUp. É um SketchUp que está sem renderização e tal. E é isso, foi o programa da modelagem, que inclusive está dentro, né, do nosso curso de design de decoração de interiores. Se não me engano, o SketchUp ele é oferecido junto, né, Jéssica? Sim, é sim. Uhum. E aí a próxima aqui é da Nanda. Na busca por móveis, onde você costuma buscar? Tipo site da Tokstok? Tá, Ananda, vamos lá. Ontem eu falei um pouquinho sobre isso, não sei se você estava na aula de ontem. Mobiliário, para mim, eu acho que primeiro é assim, entender a linguagem, né? Então eu preciso, assim como para escolher a paleta de cores, eu vou me conectar com o conceito, com a imagem que eu quero para esse projeto, com a intenção que eu quero para esse projeto, o mobiliário também. Então, o que eu faço? Primeiro eu entendo qual é a linguagem que eu quero para esse mobiliário. Se eu quero um mobiliário mais robusto, que ele tenha mais força, que ele tenha mais presença no espaço, se eu quero um mobiliário mais leve, se eu quero trabalhar com madeira, se eu quero trabalhar com metal, se eu quero algo bem estofado, se eu quero algo sem estofado, e aí eu vou buscando os fornecedores que eu acho que se relacionam com essas linguagens, né? Então, ontem eu falei muito de pesquisa e repertório, eu acho que basicamente é isso, é pesquisa, né? Então, a partir do momento que você pesquisa sites, né? Nesse momento, a gente tem a internet como nossa ferramenta de pesquisa, mas quando a gente puder sair com mais frequência e mais segurança, é muito legal que a gente visite lojas, né? Até para poder entender qual é a linguagem, padrões de preço. Então, tudo isso você vai criando um know-how, né? E aí, de repente, quando você está projetando, você já lembra de determinada banqueta, de determinada poltrona, de tal designer, de tal marca, né? Então, mas eu acho que a busca começa primeiro, antes de ir para o site, é realmente você tentar entender o que vai ficar melhor naquele projeto, né? Qual é a linguagem que vai se comunicar melhor. Às vezes a gente, durante o projeto, já lembra, não, tem que ser essa poltrona, porque tem tudo a ver. Às vezes não, às vezes essa parte vem depois que a gente já tem um projeto um pouco mais estabelecido e a gente está mais seguro dessa escolha. Perfeito. Mas é pesquisa mesmo. Tem bastante perguntas sobre os exercícios, sobre o exercício eu vou deixar para o final, tá? Tô colocando primeiro as perguntas da aula e a gente apresenta o exercício e responde as perguntas, só para ninguém ficar desesperado, vocês serão respondidos. Eu tô colocando primeiro as que são sobre a aula. Aqui, da Camila Ferrari. Em que sites você busca imagens de referência? Camila, também posso colocar isso lá no meu Instagram. Eu não costumo usar muito o Google Imagens, por quê? Porque eu acho que não existe uma curadoria, né, na pesquisa do Google Imagens. Então, eu uso sites que tenham curadoria, sites que tenham bancos de imagens. Por exemplo, tem um site que chama Pexels, que é um site que é um banco de imagens em que as pessoas vão colocando, elas cedem as imagens para uso gratuito, né? E aí você pode fazer o download da imagem e você pode contribuir com o autor daquela fotografia, né? Você pode fazer uma doação, alguma coisa do tipo, uma contribuição pelo trabalho da foto. E isso é muito legal, porque você tem imagens que são mais expressivas. Eu acho que isso é super importante. Então, tem muitos sites tem Tumblrs, né? Os Tumblrs também são muito legais, porque também tem uma curadoria. Tem um monte de Tumblr que eu sigo, que eu posso dar dicas também. Acho que aqui fica meio complicado, mas posso colocar lá. E outros sites,
se você coloca lá, se você digita assim, sites de bancos de imagens, o próprio Canva, eu vi que alguém falou aí no Canva, o Canva também tem o seu banco de imagens, que também tem algumas imagens bem bacanas lá. Então, tem muita referência, assim, tem muito lugar que a gente pode buscar, tá? Os tumblers de imagens são muito legais. Eu vou colocar alguns no meu Instagram também. Aí vocês podem acompanhar mais. Perfeito. Aí tem aqui uma pergunta bem legal, também fiquei interessada na resposta. Professora, você sempre faz um Moodle físico para seus clientes ou faz o virtual? Ana, na verdade, depende, tá? É claro que a gente tem uma rotina de escritório que você tem que organizar um cronograma para caber esse moodboard físico. Então, assim, não é sempre que eu consigo fazer um mood físico, tá? Isso demanda tempo, isso demanda uma organização, isso demanda material. Então, eu sempre tento fazer, mas vou dizer assim, que às vezes a gente não consegue colocar dentro dessa rotina de apresentação e tal, e aí o digital acaba atendendo e vai no digital mesmo. De qualquer forma, sempre tem essa parte do moodboard, tá? Que eu acho que é importante para trazer, fazer essa introdução. Né? O físico, o que eu acho uma pena, mas eu entendo, né? A gente não consegue fazer tudo, mas eu acho uma pena porque o físico ele tem muito mais impacto emocional, sensorial, sabe? É uma coisa mais interessante, mas o virtual também nos ajuda muito, né? E tem essa característica da portabilidade, né? Tá lá, você manda facilmente, publica, etc. O digital, o físico pode virar um digital se você fotografar, né? Mas aí é mais difícil. As minhas fotos de Mood nunca ficam 100%. Perfeito. Aí aqui a gente tem uma pergunta da Rebeca. Você limita a quantidade de palavras-chave em 5 ou deixa fluir? Se sim, quando é uma família grande, como limita essas palavras? Então, Rebeca, na verdade eu não limito. Às vezes tem bastante coisa, sei lá, se eu tô com inspiração, escrevo muito, e às vezes tem até menos, sabe? Então é muito assim, deixar fluir mesmo e ver o que vem, né? Quando é uma família grande, é muito legal, porque o que vai ter, na verdade? Vai ter um mood, que vai ser o mood do contexto, que seria assim, o que vai amarrar vamos supor que seja um apartamento, né? Então vai ter um mood que vai amarrar esse conceito geral para esse apartamento, né? Que aí eu vou pensar num âmbito mais geral. E depois vai ter o mood por exemplo, dormitórios, que são ambientes de muita identidade, né? Não é uma identidade coletiva. Cada membro, né? Cada pessoa que vai usar aquele espaço tem uma personalidade. Então, os dormitórios aí faz como moods separados, né? Senão vai virar tudo uma grande confusão. Então, meio que cada dormitório vai ter seu mood também. E aí, esses moods, eles vão se comunicar com esse mood geral. Isso é importante para não ficar aquela coisa quase que temática, né? Meio mostra de decoração. Cada quarto tem um tema. Na verdade, a gente tenta buscar um fio condutor que crie uma identidade para todos, né? A gente tem aqui agora uma pergunta. Peraí, deixa eu separar. Muito legal também. Em projetos com tempo curto, ainda é viável o moodboard? Sofia, é o que a gente comentou na pergunta anterior, né? Projeto muito curto, eu iria para o moodboard digital. Tempo muito curto, eu iria para o mood digital mesmo, porque vai ser o que a gente consegue desenvolver nesse tempo, certo? Mas ainda assim eu acho que é interessante. Perfeito. Eu tô demorando porque eu tô separando as que são do exercício. Tá. Não tem problema. Isabela Grenha. O programa que mais tem sido usado atualmente pelos designers profissionais é o SketchUp. O AutoCAD é usado também ou é mais voltado para a parte arquitetônica do projeto? Na verdade, Isabela, essa questão do software, vamos lá. O SketchUp foi, na verdade, inicialmente ele era um software de modelagem 3D,
e ele vem se atualizando para desenho 2D, né? O AutoCAD é um software de engenharia, na verdade. Ele foi desenvolvido principalmente para desenho de peça, engenharia mecânica, e a arquitetura e o design se apropriaram dele como um programa de desenho arquitetônico. Então, eles têm interfaces muito diferentes e posicionamentos muito diferentes também, certo? Aí depende muito, eu sempre meio que falo isso assim, que software depende da pessoa, do que a pessoa está procurando, né? Então, assim, o AutoCAD, ele tem uma interface mais dura, mais rígida, assim, menos intuitiva. O SketchUp foi um software que ganhou muito espaço porque ele é bastante intuitivo. Então, ele, inclusive, inicialmente era da Google, e era um software que as pessoas, mesmo pessoas que não eram da área, baixavam para ficar brincando de modelar, entendeu? Então, isso ganhou, justamente por essa facilidade, né, de ser um software mais leve, né, ele ganhou muito espaço, e hoje ele é extremamente conhecido, né? Mas, além desses, tem outros softwares também que são utilizados para desenho 2D e para desenho 3D. Tem uma infinidade, né? Aí, a diferença é tentar entender o perfil desse software e o seu perfil, o que você está buscando, né? Qual que é a sua busca, certo? Perfeito. Perfeito, Mirelle. Acabou as perguntas que a gente tinha sobre a aula, a gente vai entrar aqui no momento dos exercícios. Eu fiz uma coisa, não sei se você tinha feito, eu baixei aqui a imagem do exercício para a gente conseguir explicar para eles. Eu mandei no chat para eles também, mas aqui, ó, só para a gente conseguir, para você conseguir conversar com eles, e aí tem bastante dúvidas aqui no chat, eu vou perguntando, mas se você quiser dar um panorama geral... Bom, vamos lá então, pessoal. Esse é um exercício muito rápido, então a gente vai fazer de hoje para amanhã, certo? Então, eu coloquei algumas informações. O que eu quero que vocês pensem nesse exercício? Vocês vão elaborar um mood board com ideias de decoração para o ambiente sugerido, com base nas informações do cliente que são fornecidas abaixo. Esse mood board deve contemplar o conceito, então vocês vão criar um conceito para esse projeto, vocês vão escolher uma paleta de cores, materiais e texturas, mobiliário e objetos de produção, certo? Então, vocês não vão projetar, porque não daria tempo, enfim, vocês vão criar o quê? Vocês vão criar esse mood, né? Pensar no que vocês poderiam utilizar para esse espaço, considerando o perfil do cliente que eu vou passar e, principalmente, considerando o conceito que vocês vão criar, certo? Então, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho desse cliente. Esse cliente se chama Caio, ele é um homem de 38 anos, jornalista, mora sozinho e trabalha com comunicação e mídias sociais. Ele gostaria de remodelar a sala do seu apartamento, pois sente que ela não se relaciona mais com o seu momento de vida. Caio se define como uma pessoa caseira, gosta de aproveitar momentos em casa e receber amigos confortavelmente. É mais introspectivo que extrovertido, acha interessante a ideia de usar cor na sala e gosta muito de materiais naturais. Gostaria de ter na sala uma poltrona confortável e, se possível, um sofá de 2 a 3 lugares. Questionado sobre a sua expectativa para o ambiente, ele respondeu que quer um espaço acolhedor e inspirador, com muita identidade e que o surpreenda. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei a planta dessa sala, tá? A gente não está pedindo um projeto, a gente está pedindo um mood board. Posso ir além e mostrar já o projeto, né? Tudo bem, vocês podem fazer isso, mas o critério aqui é um mood board, certo? Então, a gente tem aqui uma sala de 21 metros quadrados, certo? Então, essa sala lá usada para estar e jantar. E ele quer remodelar essa sala de acordo com o momento que ele está vivendo agora, né? Então, ele está falando ali que ele é uma pessoa que gosta muito de aproveitar os momentos em casa, né? Ele gosta de receber os amigos,
gosta da ideia da cor. Então, tem uma série de informações que foram dadas nesse briefing que vocês podem retirar para criar esse conceito e para escolher os elementos de projeto. Ele está falando ali que ele é uma pessoa introspectiva, né? Ele é mais introspectivo que extrovertido, então talvez isso também leve para determinada paleta de cores. Acho interessante a ideia de usar cor na sala e gosta muito de materiais naturais, então aí já tem também uma outra sugestão. Quero uma poltrona confortável, se possível um sofá de 2 a 3 lugares, um espaço inspirador com identidade. Que mais que ele coloca ali? Acho que é isso, né? Fala muito de conforto, de materiais naturais, de uso de cor, né? E de espaço acolhedor, né? Que ele consiga receber esses amigos. Então, basicamente, vocês vão interpretar esse briefing, vão criar um conceito e fazer as escolhas de projeto que se relacionam com esse conceito. Então, vocês vão sugerir uma paleta de cores, vocês vão sugerir determinados materiais e texturas. Não precisa necessariamente pensar agora, aonde eu usaria, né, essa textura, sei lá, gostei da palhinha, onde eu vou usar a palhinha? Tudo bem, você pode colocar nesse mood board só a palhinha, tá? O que a gente quer? A gente quer esse mood, essa ambientação, é mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Onde a gente tem textura, a gente tem paleta de cor, a gente tem imagens conceituais que transmitem um pouco do nosso conceito. Então, cuidem para não ficar só um mood board de materiais, né? Uma foto de madeira, mármore, pedra, não sei o quê. Não, esse mood, ele tem que passar uma atmosfera, ele tem que ajudar a transmitir esse conceito, certo? E aí vocês vão sugerir peças de mobiliário e objeto de produção, certo? Para a gente poder entender qual seria o mood desse espaço. Jéssica, tô vendo que tem bastante pergunta ali, eu acho que as perguntas podem ajudar. O formato de entrega, pessoal. Vocês podem fazer em formato de imagem, pode ser JPEG, pode ser PNG, ou em PDF, fica a critério de vocês, mas é legal que tenha uma boa resolução, né? Que as fotos tenham boa resolução, né? Que seja num tamanho legal para a gente poder abrir esse arquivo. Tá. Eu achei ótima a explicação. Tá aqui, eu acho que vai ajudar bastante, como você disse, as perguntas, porque a primeira pergunta já diz muito. Eu tenho dificuldade com softwares. Nesse caso, se eu quisesse, eu poderia fazer no papel? Pode, sem problema nenhum, Luana. Aí você tira uma foto, tá? Uma foto, tenta não fazer uma foto muito inclinada, tira uma foto de cima, tá? Para ficar uma foto bacaninha também. Perfeito. A próxima pergunta essa pergunta também é interessante, mas acho que a gente pode anexar algum texto sobre o moodboard no exercício ou só pode enviar apenas ele? É do Tiago essa pergunta. É uma boa pergunta, Tiago. Eu acho que é legal a gente se expressar só pelo moodboard, sem o texto. Por quê? Porque é isso que a gente quer. A gente quer um painel que fale por si só, sem ter texto explicativo. Então, vamos tentar um painel que seja mais autoexplicativo, tá bom? Ok. Aí tem aqui. Da Luana. Pode ser feito por aplicativo? É a mesma... Coloquei aqui, mas você já tinha respondido. Pode. Não, tudo bem, ele pode ser feito por aplicativo. Tem vários aplicativos, né? Tem o Canva. O Canva é um aplicativo muito fácil da gente utilizar. Tem o pessoal está colocando ali, Spark Post também. Tem vários. Se vocês digitarem aplicativo de moodboard, vocês vão ver que tem um monte, né? Então, sem problema nenhum. Você pode fazer sim. E aí, também tem mais perguntas onde faço, mas acho que já está respondido. Aí tem uma aqui... além dos aplicativos, você pode fazer no PowerPoint, quem mexe no PowerPoint, pode fazer no Photoshop, enfim, software que vocês utilizam com mais frequência, com mais habilidade,
Quem não usa software, eu recomendo fazer no aplicativo ou mesmo fazer com recorte, né? Fazer à mão e tal, que pode ser bem legal também. Perfeito. Ah, quero fazer um moodboard físico. Ótimo, faz um moodboard físico e fotografa. Como faz para enviar o exercício? Qual toga devo usar? Eu não entendi essa pergunta. Se a Carla puder repetir, agradeço. Eu acho que o exercício é o upload, né? Vocês vão fazer o upload do arquivo ou como imagem, em JPEG, PNG ou em PDF. Essa aqui é importante, Mirelle, porque a gente não colocou isso nas instruções. É apenas em uma folha? Eu acho que era legal a gente concentrar em uma folha, Rebeca. O que você acha, Jéssica? Fica ruim? Eu acho que não. Eu acho melhor também concentrar, né? Tá. Então vamos nessa. Até porque eu acho que a gente tem um limite lá de subida de upload, né? Eu acho que se colocar mais de uma folha, talvez nem consiga subir. Então, eu acho que E mesmo para você ter tempo, né? Porque é bastante, e aí, ainda para você ter tempo de olhar, é melhor que seja só uma folha mesmo. Beleza, vamos nessa. E a última aqui do Elias é necessário referenciar todas as imagens da pesquisa? Elias, ótima pergunta. Eu acho que pelo menos o mobiliário era legal a gente referenciar, tá? O autor, enfim, peças que são assinadas, talvez é legal a gente referenciar sim, tá? O nome da peça e o autor, isso é bom. Eu acho que é isso. Não precisa referenciar todas as imagens, não. Mas como eu não pedi na instrução do exercício, não está pedido para referenciar, tudo bem, não vai ser algo que desclassifica, né? Eu acho que acabou as perguntas dos exercícios. Tá. A gente pode ir caminhando para a finalização. Vou voltar os slides aqui, Mirelle. Peraí. Murilo está fazendo mais perguntas. Aonde eu não estou conseguindo localizar? Não é uma prancheta somente? Como assim, Murilo? Não é uma prancha? Pessoal, mas é para referenciar? Não é uma prancheta somente? Essa é a pergunta, né? Murilo, esclarece para a gente, por favor, a sua dúvida. Acho que ele está digitando. Acho que vocês já responderam. Beleza. Então, acho que tudo certo, Mirelle. Beleza. Rebeca... Não, Murilo, não é só um moodboard de materiais, tá? Isso é importante. Tá ali nas instruções, tá lá que vocês têm que colocar mobiliário, materiais, paleta de cores, objetos de produção. Vocês têm que pensar nesse mood do ambiente todo, tá? Quais seriam as escolhas? É claro que pode ser que um painel só, fique pequeno, então vocês vão fazer as escolhas macro, as escolhas mais importantes, tá bom? Perfeito, perfeito. Mirelle, obrigada por hoje, foi muito legal. Eu que agradeço. Hoje foi super, super, porque a gente viu as coisas acontecendo na prática, que você falou um pouco ontem, então, só para a gente terminar, eu vou recapitular rapidamente as informações sobre o envio da atividade, da dinâmica de amanhã. Eu coloquei o link no chat várias vezes, mas estou colocando mais uma vez. E nesses links eu acrescentei o seu Instagram, Mirelle, e o YouTube da EMAC, e o site para todo mundo que quiser. Então, os links estão aqui de novo. Acabei de mandar de novo o link do formulário. Importante, gente, por favor, eu peço que vocês enviem até às 4 horas para dar tempo da Mirelle corrigir. E, mais importante também, nem todos serão mostrados amanhã, né? A gente vai acompanhar a avaliação de alguns projetos enviados e a gente vai poder tirar dúvidas sobre técnicas, carreira e mercado de trabalho. Mas claro que a Mirelle não vai dar conta de apresentar todos, a gente nem tem tempo suficiente
para isso. Então, o link está de novo no chat. Esse link também é o link para receber o certificado. Então, você vai lá, vai fazer a sua inscrição, manda o exercício não é obrigatório, é importante, é para quem quiser, mas é o link pelo qual você vai receber certificado. Então, vamos preencher. E a última resposta do formulário é a qual você vai concorrer a uma bolsa integral no curso de decoração de interiores, que é o curso coordenado pela Mirelle. Eles estavam perguntando qual é o curso que você coordena, é o de decoração de interiores, que está valendo uma bolsa integral a partir desse workshop. Não é sorteio, tá? Então, tomem cuidado com a resposta. A gente vai avaliar as respostas e anunciar o ganhador ou ganhadora nos dias depois do workshop, claro. Para finalizar, gente, eu deixo aqui o contato de novo da EBAC, da escola, de todo mundo, para quem precisar. E a última coisa que tem uma dúvida no chat aqui, que eu vou tirar, lá pede o @ do Instagram no formulário. Aí estão perguntando, se eu não tenho Instagram, eu posso me inscrever? Pode, é só escrever lá que você não tem, porque a resposta é obrigatória, então é só escrever que você não tem. Acho que é isso, gente. Tá joia. Jéssica, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Obrigada pela presença. E quero muito ver os exercícios de vocês. Estou curiosa, estou ansiosa para ver. E a gente conversar um pouquinho mais sobre eles amanhã. Eu também, eu estou super ansiosa. Obrigada, Mirelle, por hoje. Amanhã vai ser super legal ver o que eles vão produzir aí. Então, muito contente, mandando o link pela última vez antes de fechar aqui. E lembrando também que é o último momento para vocês clicarem no desconto de 50% do curso de Design de Interiores. E aí, vou fechar aqui o workshop. E até amanhã, gente. Beijo, Mirelle. Beijo. Até, boa noite.